Bom, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como foi feito a locação da obra, o gabarito e a fundação em sapata de uma obra dentro de uma subestação de energia. Ok? Tá. Inicialmente, para que você possa fazer a locação de uma obra, você precisa de um ponto de referência. Se você for, porventura, construir uma casa em um lote e não tiver vizinhos, nem nas laterais, nem no fundo, você tem que encontrar os piquetes, né, para que você possa construir o seu muro, delimitar o seu lote através de linha, certo? Unindo piquete a piquete. Após isso, se porventura você não encontrar os piquetes, é recomendável que você contrate um topógrafo de confiança para que ele possa fazer a demarcação do seu lote, para que você possa construir o seu muro, tá ok? Bom, então neste caso específico, se você já construiu o seu muro, então a sua casa ela vai ser construída a uma distância tal do muro lateral e do muro frontal, certo? Então você tem uma referência para construir a sua casa, que é o seu muro. Mas você pode ter várias outras referências, como um poste, como meio fio, certo? Enfim, então você tem que ter uma referência para que você possa fazer a locação da sua obra, tá ok? Ótimo. Neste caso, desta obra dentro de uma subestação de energia, o nosso ponto de referência foram os pórticos na subestação, tá ok? Então, eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês, em que este pórtico, ele é visto nesta imagem. Ótimo. Então, este pórtico, ele é uma das nossas referências, certo? Bom, vocês estão vendo que a obra vai ser construída nesta área, mas aonde vai ser construída nessa área, certo? Por isso que se deve fazer a locação da obra, tá ok? E sem nenhuma referência, torna-se impossível você executar a obra, tá? Porque senão você pode construir essa sua obra, né, em qualquer lugar aqui e não é o que está em projeto, tá ok? Então tá, então nós pegamos esse pórtico como referência para que nós possamos fazer a locação desta obra, certo? Foi feito então a limpeza da área para que possa ser executada esta locação, o gabarito e a construção do imóvel. Bom, após a limpeza, certo? Foi feito a locação da obra. Bom, como foi feita essa locação da obra? Com esses dois pórticos de referência, esse pórtico número 1 e esse pórtico número 2, pórtico número 1 e pórtico número 2, nós temos como referência para fazer a locação da obra, certo? Bom, como foi feita essa locação da obra? Em projeto, nós sabemos que deste pórtico até a nossa obra, no sentido vertical, nós temos 7 metros e 80 centímetros. E desse pórtico até a nossa obra, no sentido horizontal, nós temos 6 metros e 40 centímetros. Então basta puxar uma linha de um pórtico ao outro, certo? Eles estão no mesmo alinhamento. Então puxamos uma linha de um pórtico ao outro e vamos medir 6 metros
e 40 centímetros deste pórtico em sentido ao segundo pórtico. Vamos bater um piquete a 6 metros e 40 e vamos puxar uma outra linha. Aí o que acontece? Aonde é que eu vou bater o outro piquete? Não é em qualquer lugar, tá? Até porque esta linha ela tem que ser perpendicular a esta linha entre os dois pórticos, tá? Porque senão eu posso pegar e puxar uma linha em diagonal, tanto para a esquerda quanto para a direita, e a minha obra ficar alocada de maneira errada. Então é feito, né, a instalação inicialmente de um piquete em qualquer lugar e puxa-se esta linha, ok? Tá. Para se chegar a uma linha perpendicular a esta horizontal, uma linha vertical perpendicular a esta horizontal, nós fazemos, para a confirmação desta perpendicularidade, nós fazemos um triângulo equilátero, certo? Onde nós puxamos, né, em um sentido, puxamos 3 metros, tanto para a esquerda ou para a direita, puxamos 3 metros desta união desta linha, puxamos 3 metros para um lado, vou fazer para o lado esquerdo, então 3 metros, e colocamos um ponto, uma referência. Puxamos nesta linha vertical, vamos colocar um ponto referencial com 4 metros, então 3 metros, 4 metros, certo? E vamos puxar uma linha unindo esses dois pontos de 3 metros e 4 metros e tem que dar exatamente 5 metros, ok? Então pode ser que dê 4,70, se der 4,70 entre os dois pontos, isso significa que esta linha vertical ela está fechada. Então temos que pegar este piquete e colocá-la mais à direita, ok? Para abrir o ângulo. E assim sucessivamente para que você possa encontrar esta medida de 5 metros. É triângulo equilátero, tá? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? É matemática, tá, ok? Quando você encontrar que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, você vai ter na sua obra uma linha horizontal e uma linha vertical totalmente perpendicular uma à outra, tá bom? Ótimo. Encontrei então um piquete, né, essa perpendicularidade, certo? Eu já tenho 6 metros e 40 na horizontal, que é a minha referência, e agora eu preciso de 7 metros e 80 na vertical. Então, desta linha, deste encontro, até a parte superior, eu tenho que medir 7 metros e 80 na minha obra, certo? Quando eu chegar em 7 metros e 80 centímetros, eu vou bater um piquete. Esse piquete nada mais é do que o eixo do meu pilar, certo? Ele é o eixo do meu pilar, certo? Na minha obra, este pilar aqui, ou esta sapata, é a sapata número 1, ok? Então, eu já fiz a locação da minha obra, certo? Eu já achei aqui o primeiro ponto da locação da minha obra, tá, ok? Ótimo. Encontrei o ponto? Encontrei. A partir daqui, eu vou dar uma margem de segurança para baixo, tirando da obra para baixo e para a esquerda, certo? Para que eu possa passar uma linha contornando a minha obra e contornando a minha obra.
ok? Para não ficar em cima da obra. A linha e a marcação dos meus pilares e da minha sapata. Tá ok? Quando eu fizer essa marcação, vamos supor, vou colocar 2 metros no sentido vertical para baixo e 2 metros no sentido horizontal para a esquerda, ok? Ok. Assim, eu vou puxando linhas, batendo o piquete para este lado e para este lado, eu vou puxando. Onde eu for puxando linhas, eu tenho que fazer aquela regra, né, do triângulo equilátero para que a linha não seja não fique em diagonal, e sim sempre perpendicular uma à outra. Toda vez que eu for puxar uma linha, eu tenho que fazer aquela regra para que as linhas fiquem perpendiculares umas às outras. Então, se eu puxar um piquete para baixo, esta linha que passa aqui na vertical, ela já está perpendicular a esta linha horizontal. Então, esta linha vertical, ela está correta. Eu preciso agora puxar uma linha horizontal, ok? Uma linha horizontal para que eu possa fazer com que as duas linhas fiquem perpendiculares umas às outras. Ótimo. Então, eu vou bater um piquete a uns 2 metros, como eu tinha falado aqui em cima, 2 metros à esquerda, a 2 metros para baixo e a 2 metros para a esquerda. Eu bato um piquete aqui e puxo uma linha e bato um outro piquete aqui. E essa linha horizontal eu tenho que fazer com que ela fique perpendicular a esta linha vertical, certo? Achei essa linha perpendicular a essa vertical? Ótimo. Esta linha horizontal, ela já é correta. Aí eu vou puxar uma outra linha para tirar desta linha de referência, certo? A 2 metros para a esquerda. Então eu venho aqui, já tem o piquete a 2 metros, bato um outro piquete em qualquer lugar, e assim eu vou puxando linhas, e essa linha tem que ser perpendicular a esta linha que já está correta, ok? Aí você puxa essa linha, depois você puxa esta linha, e depois você puxa essa linha. Então, partindo daí, você vai ter a sua locação, né, a 2 metros, certo? Sempre para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então você vai saber que a sua obra, ela está a 2 metros neste piquete específico. A sua obra, ela vai estar a 2 metros para a esquerda e a 2 metros para cima, ou seja, está aqui, certo? Mesma coisa neste lado aqui de cima, que vai ter um piquete aqui, que eu sei que o meu pilar, ou a minha sapata desse canto, ela vai estar a 2 metros à direita e a 2 metros para baixo, ok? Ótimo, então eu já fiz a locação da minha obra, ok? A locação já está pronta. Agora eu vou fazer o gabarito. Então o gabarito é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Eu vou puxar uma linha de pontaletes, certo? No mesmo sentido da linha que foi delimitada anteriormente. Então, contornando estas linhas, eu vou fazer uma sequência de pontaletes, certo? Que são aquelas madeiras com pontas, e vou fixá-las no solo, certo? Então vou colocar vários pontaletes neste alinhamento, vários pontaletes neste alinhamento, vários pontaletes neste e neste. Bom, na prática seria isso daqui, ok? Então eu tenho um alinhamento e eu puxei, eu bati vários pontaletes, e nesses pontaletes eu coloco uma ripa, ok? Uma ripa
fixada nesses pontaletes, porque são estas ripas, eu falo ripa, mas aí na sua região pode ser qualquer outro termo utilizado, tá? Ou uma madeirinha de 10, enfim. Eu vou falar ripa, que é mais simples, tá? Então, uma ripinha de 10 centímetros, fixada nestes pontaletes, certo? Contornando toda a obra. Lembrem-se que este gabarito, ele está, né, a 2 metros de distância, tanto de um lado quanto de outro, para que possa feito a locação do meu pilar. Eu falei 2 metros, mas aqui na obra eu coloquei menos, tá? Mas eu falei 2 só como referência, tá bom? Ótimo. Feito todo o gabarito, pronto. O gabarito da obra já está pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a marcação dos pilares ou a marcação das sapatas. Como é feito isso? Eu vou pegar aqui o projeto de marcação, planta de locação da sapata, tá ok? Bom, este S1, sapata número 1, este pilar e esta sapata número 1, aonde que ela está? Ela está aqui, neste lado aqui, ok? Que está próximo deste pórtico. Vou pegar a imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Este S1 ou este P1 é este pilar aqui, tá bom? Vamos voltar. Ok, é aqui, certo? Certo. Bom, vamos pegar a planta de locação dos pilares, da sapata, e vamos começar a fazer essa marcação no nosso gabarito. Bom, então lembre-se que o nosso gabarito ele está contornando a nossa obra, tá ok? A nossa obra é essa aqui, ó, tá? É dessa linha do eixo, ela vem contornando aqui, tá? Que é eixo da alvenaria, eixo do pilar, tá ok? Então, nossa obra é isso daqui, ó, tá ok? Vou mostrar novamente, certo? Então, aqui é um eixo do pilar, então aqui está a nossa obra, e o gabarito está contornando a nossa obra, ok? Bom, então, lá no nosso gabarito, o que nós vamos fazer? Deste ponto à direita, nós vamos puxar 2 metros e vamos bater um prego, certo? Deste ponto para a vertical, nós vamos puxar 2 metros, tá ok? Em todos os cantos. Então, neste canto, puxo 2 metros no sentido horizontal, 2 metros no sentido vertical. Neste ponto, 2 no sentido vertical e 2 no horizontal para o S1. E aqui também, 2 horizontal e 2 vertical, tá ok? Tá. Feito isso, bateu prego em todas essas marcações de 2 metros, puxa-se uma linha. Então, puxa-se uma linha unindo estes pontos, estes pregos, ok? Então, puxa-se uma linha de 2 metros nesse sentido até o outro prego de 2 metros, este prego de 2 metros, puxa-se até o outro de 2 metros. E aí vai fazer um X, né? Um encontro nas linhas que é exatamente o eixo do pilar ou o eixo da sapata, tá ok? Então, a 2 metros aqui eu puxei a linha, a 2 metros aqui eu puxei uma linha e nós encontramos o eixo do pilar ou o eixo da sapata, tá ok? Tá ok, ótimo. Então, você vai fazer isso em todo o seu gabarito. Achou a linha do primeiro pilar? Achei.
a quantos metros nós estamos do pilar 2 ou da sapata 2. Nós vamos ver no projeto que essa distância entre um pilar e outro é de 3 metros e 35 centímetros. Por que eu sei que é 3 metros e 35 centímetros? Porque as dimensões estão em centímetros, dimensões em centímetros, ok? Então, 335 centímetros equivale a 3 metros e 35 centímetros. Reparem que esta linha e esta linha, elas são as mesmas para o pilar ou a sapata número 1 e o pilar 2 e a sapata número 2. Então, essa distância de 3 e 35 aqui embaixo é a mesma lá em cima, ok? Então, lá no gabarito, eu vou desta linha, deste prego, eu vou jogar 3 metros e 35 e vou bater um outro prego, ok? Ok, então aqui, esse prego, ele já é um ponto inicial, um ponto referencial do nosso pilar 2, da nossa sapata número 2. Lá embaixo, vou fazer a mesma coisa. Vou, deste prego, puxar 3 metros e 35 e vou bater um prego em cima do meu gabarito. E vou puxar uma linha. Vou puxar uma linha. Puxando esta linha, eu já tenho uma outra referência, né, completada. Tá ok? Aí ele vai, esta linha ele passa, certo? E vai lá no gabarito. Então, o prego ele está mais ou menos aqui, ó, certo? O gabarito está contornando. Então, vou bater o prego lá no meu gabarito, ok? Certo? Não vai ficar em cima não, aqui vai ser só encontro de linhas, tá certo? Porque o gabarito ele está aqui também, contornando esse pilar. E aqui tem um prego a 2 metros deste ponto referencial, certo? Então a linha vai passar por cima da minha locação, da minha sapata e do meu pilar, tá bom? Ótimo. Na fotografia eu mostro isso. Vamos para a próxima. Olha só, tem o encontro das linhas, certo? Encontro das linhas onde é o eixo do meu pilar e o eixo da minha sapata, tá ok? Ótimo. Vamos voltar. Então eu vou fazer isso para todo o meu gabarito. Então eu já tenho meu projeto que deste ponto da sapata número 2, do pilar número 2, para o pilar número 3, a sapata número 3, eu tenho uma distância. Vamos ver qual é a distância de 3 e 35 também. E assim, sucessivamente, você vai locando os seus pilares e as suas sapatas. Então, a 3,35 do pilar lá em cima, no caso, 2, pilar 3, e do pilar 17 para o pilar 18, 3,35 do 18 para o 19, 2 metros e 14 centímetros e meio entre o pilar 19 e o pilar 20, ou a sapata 19 e a sapata 20. E assim sucessivamente, você vai contornando todo o seu gabarito e batendo pregos e puxando as linhas, fazendo o encontro dos seus pilares e das suas sapatas, ok? No sentido vertical, é a mesma coisa, certo? Então, nós temos aqui, entre esse pilar 16 e este pilar 9, nós temos aqui 1,79 m mais 1,34 m. Aqui tem uma divisão, porque no meio da obra há um pilar, aqui, existem pilares no meio da obra, então, aqui também você tem que bater um prego no seu gabarito, para que você possa puxar até o outro gabarito, do outro lado, e você passar a linha para você encontrar este pilar, ou essa sapata, tá bom? Então, gente, é muito simples. Você pode fazer a marcação por pregos, ou você pode escrever lá na sua ripa de 10 centímetros
você pode fazer o seguinte. Você pode marcar, por exemplo, este pilar 16, ele é o encontro de quais linhas? Aqui em projeto, é o encontro da linha 7 com a linha E. Então, eu posso vir lá no meu gabarito, onde tem o prego, certo? Onde tem um preguinho, debaixo do preguinho eu vou escrever 7E, ou seja, 7E nada mais é do que o pilar 16. Vamos para outro exemplo? Qual que é a demarcação lá no meu gabarito para o pilar número 10, ou a sapata número 10? É o 4C. Então, eu venho aqui no meu gabarito e coloco 4C. Aqui vocês vão reparar que tem mais de um pilar. Então, isso significa que nesta ripa você vai colocar vários códigos, certo? Então, você vai colocar 4E para o pilar 19, 4D para o pilar 12, 4C para o pilar 10, 4B para o pilar 7 e 4A para o pilar número 4. Ok? Então, você pode fazer dos dois modelos, certo? Ou você simplesmente bate um preguinho na sua madeira, né? Na sua ripa, ou você pode colocar as referências dos seus pilares e das suas sapatas na própria madeira, escrevendo de caneta essas demarcações, 4E, 4B, 4C, 2B, enfim. Você vai fazer a sua locação do jeito que você achar mais fácil, ok? Mas só pelo fato de você já passar a linha, você já vai saber que esses pilares vão ficar bem mais fáceis de serem demarcados, ok? Lá na sua obra. Então, foi feito isso. Na nossa obra, foi feito esse gabarito com a fixação dos pregos e puxando as linhas. Bom, terminou? Não terminou, tá? O que eu indico para vocês? Eu indico sempre que vocês façam a conferência interna de todos esses cruzamentos de linha para saber se eles estão perpendiculares umas às outras. E eu falo um negócio para vocês, façam isso para todos os pilares. Todos os pilares, você tem que fazer com que estas linhas sejam perpendiculares. Tá? Se alguma linha você bater um prego a uns 2, 3 centímetros fora, você erra tudo. E os pilares ficam locados em locais diferentes, tá bom? E aí a sua obra começa errada, termina errada, tá? Então, aqui é o coração da sua obra. Se você errar o seu gabarito, a sua locação dos pilares e da sapata, errou a locação dos pilares, vai sair tudo errado, tá? Então, eu peço para que vocês façam a conferência de todas as linhas internas da sua obra para saber se todas elas estão perpendiculares umas às outras, ok? Ótimo. Vamos, então, para a marcação da nossa sapata. Feito isso, está tudo conferido, está tudo certo? Tá. Conferiu novamente as medidas entre pregos para saber se realmente confere? Sim, está tudo certo, não tem nenhum erro dentro da minha locação. Então, a parte de locação acabou, tá? Agora eu vou só delimitar as minhas sapatas, ok? Então, nós temos aqui na sapata número 1, que é aquela sapata com referência àquele pórtico, nós temos uma sapata de 1,20 por 1,40, ok? 1,20 por 1,40. Tá. Então, aqui nesse encontro das linhas, eu vou puxar para o meu lado esquerdo
60 centímetros, como aqui consta, e 60 centímetros para a direita, e eu vou chegar no 1,20 m. Faço a marcação lá no meu terreno. Desta linha, no sentido vertical, eu vou puxar 70 para cima e 70 para baixo, para dar 1,40 m, ok? Faço o contorno, né, 1,40 m por 1,20 m, e faço a minha escavação. Mas qual que é a profundidade desta sapata? Aí eu vou lá na minha planta, né, que consta a armação das minhas sapatas, ok? E nesta armação das sapatas consta também os cortes, ok? Não só a planta, mas também os cortes, ok? Tá, então a sapata número 1, ela tem 1,20 por 1,40. Aqui em projeto, o diâmetro do pilar está como variável, tá? Mas nós sabemos aqui, nesta planta de locação, que é 25 por 30. Mas isso aqui é um outro assunto, tá? Vamos fazer a marcação e o corte da nossa sapata. Então aqui eu tenho a armação da minha sapata no sentido horizontal e no sentido vertical, tá? E tenho também a profundidade de escavação para esta sapata, ok? Certo? O terreno, ele é nivelado. No nosso caso, o terreno ele é nivelado. Então, do nível do terreno, eu vou jogar uma altura de 27 centímetros. Aqui não é nivelado ao terreno, ele está 27 centímetros positivo, 27 centímetros acima do solo. Então o solo está mais ou menos aqui embaixo, tá ok? Então joga-se 27 centímetros para cima, ok? Isso você pode fazer com uma estaca no eixo lá, ou próximo ao cruzamento das linhas, e de lá você vai escavar 1,77 m, certo? Ou seja, do solo você pode escavar somente 1,50 m, que seria essa distância, né, essa diferença desses 27 centímetros acima do solo, ok? Então você vai escavar apenas 1,50 m, mas não esqueça de que o nível do seu pilar, da sua sapata, ela tem que estar 27 centímetros, no mínimo 27 centímetros acima do nível do terreno, tá? Então escava 1,50 m, certo? Você vai encontrar um solo, ok? Neste caso específico, nós temos um solo bem compactado, tá? Se o seu solo não for compactado, acredito que não seja compactado como é em subestações de energia, o que você tem que fazer no fundo da sapata? Você tem que pegar pedras marroadas, aquelas pedras grandes, certo? Molha o fundo da sua sapata após a escavação, ok? Então fez a escavação, 1,50 m de profundidade, 1,20 m por 1,40 m, aí você vai aqui no fundo, você molha, certo? Molha bem, jogue bastante água no fundo e jogue algumas pedras, tá? De 10 centímetros, 15 centímetros, enfim, que é as pedras marroadas que nós chamamos aqui. Então você pega as pedras, joga no fundo e vem com um compactador manual e soca essa pedra dentro do solo. Soca bem dentro do solo, certo? Molha, joga a pedra e vai socando essas pedras dentro do solo, para você aumentar a resistência no fundo da sapata, ok? Enquanto você estiver molhando e jogando as pedras e essa pedra continuar penetrando no solo, enquanto a pedra estiver penetrando no solo, você vai continuar socando essa pedra para o fundo do solo, certo?
Quando a pedra não entrar mais no solo, isso significa que o solo já está bem compactado, tá ok? E isso vai ser feito em todas as sapatas, ok? Todas as sapatas, vocês vão fazer esta compactação no fundo da sapata para melhorar a resistência do solo, certo? Certo. Fez isso? Fez. Então, o projeto, e em projetos de sapata, a gente sempre indica que você faça, antes de concretar a sua sapata, você faça um concreto magro no fundo, certo? Então, o fundo, aqui fala, notas, dimensões centímetros, o concreto FCK 25 MPa, e olha só, nota número 3, o fundo das sapatas devem ser fortemente apiloados, ou seja, você vai apiloar essa pedra dentro do solo, tá? Você tem que compactar, aumentar a rigidez do solo no fundo das sapatas, ok? E deve ser executado uma camada de 5 centímetros de concreto simples sobre o solo, ok? Tá. No projeto de fundações, só para que vocês possam entender, eu tenho a armação da minha sapata, ok? Aqui, o que significa isso? Significa o seguinte, que para essa sapata, S1, a S5, S6, S9, S16 e a S21, elas são do mesmo diâmetro e elas vão ser feitas do mesmo modo, tá ok? Elas são idênticas, tá? Então, para esta distância de 1,20 m, eu vou pegar uma barra de aço, uma barra de ferro de 8 milímetros, aqui significa o seguinte, são 8 N2, diâmetro 8,0 a cada 15, então são 8 barras de 8 centímetros a cada 15 centímetros, então entre uma barra e outra, a distância entre uma barra e outra é de 15 centímetros, e são barras de 8 centímetros, e são 8 barras, ok? O tamanho dessa barra é 1,62 m. Só que desse 1,62 m, o centro dela é de 1,14 m. E você vai dobrar esta barra a cada 24 centímetros, fazendo com que forme um U, ok? Então, 24 numa ponta você dobra 24 centímetros, na outra ponta você vai dobrar 24 centímetros e o centro vai ficar com 1,14 m para dar o total de 1,62 m, ok? Então, são 8 barras que vão ficar nesse sentido com as pontas para cima, ok? Então, uma barra aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? E na vertical a mesma coisa, ou seja, são 9 N3. Eu vou mostrar para vocês o que significa N2 e N3, qual é a diferença, né? Da N2 para a N3. Ok. N2, aço CA50, N2, diâmetro 8 milímetros, quantidade 48, o tamanho da barra 1,62 m, certo? E aqui a quantidade total em centímetros. A N3, só que a diferença da N2 para a N3 é o tamanho da barra, ou seja, é a mesma bitola de 8 milímetros, só que o tamanho dela é 1,82 m. Por quê? Porque o tamanho vertical da minha sapata ele é maior do que horizontal. Horizontal é 1,20 m, vertical 1,40 m. Então,
provavelmente, com certeza, né, a minha barra ela é maior. Então, 1,82 m, tá ok? Então, são 9 N3, né? 9 barras de 8 milímetros a cada 15 centímetros. O tamanho da barra é 1,82 m. E eu faço a dobra nesse 1,82 m, nos cortes. Eu faço a dobra de 24 centímetros, e vou colocando as minhas 9 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? E faço o cruzamento destas barras e faço a fixação com arame recozido, tá bom? Então, eu faço a união dessas barras com arame e faço a famosa gaiola. Então, tem as barras aqui, estes pontos são as barras que vêm no sentido vertical, tá ok? E aqui nós temos a armação dos pilares, que também é fixada no centro da minha sapata. Então, vou fazendo o X, vou amarrando uma barra a outra e no centro eu coloco o meu pilar e amarro no centro da minha sapata, tá ok? Vamos para imagens. Este daqui é o concreto magro, é aquele concreto de 5 centímetros no fundo da minha sapata. Qual que é a função dela? A função dela é para que quando você colocar a sua armação de aço, ela não fique em contato direto com o solo e não enferruje. Então, é isso daqui, tá certo? As pontas voltadas para cima, todas elas amarradas a cada 15 centímetros, certo? E o meu pilar no centro da sapata, amarrada também, tá ok? Elas têm um afastamento das paredes, para não ter o contato direto com o solo, ok? E a minha sapata também não tem contato com o solo, porque está sobre um concreto magro, tá certo? Ok. Após feito toda a sua armação, você vai colocar ela dentro do buraco, né? Dentro do local onde vai ser concretado, e aí você faz a conferência com as linhas para saber se o seu pilar ele está exatamente no centro. Aqui parece que não está no centro, mas é porque nós afastamos a linha um pouco para que nós possamos colocar essa estrutura, né, de barra de ferro para justamente levantar o esqueleto, para não ficar totalmente encostado no concreto. A gente levanta a estrutura para que o concreto fique embaixo da sapata e que a gente respeite o projeto, certo? Aqui no corte mostra muito bem isso. Aqui é a delimitação do meu concreto, ok? E o concreto ele está contornando toda a minha estrutura, ok? Então, a gente levanta esta estrutura e joga um concreto no fundo da minha estrutura da sapata para que respeitemos o nosso cobrimento, tá? Da estrutura. É feito toda a concretagem da estrutura da nossa sapata, como é mencionado aqui em projeto. Então são 30 centímetros, tá? 30 centímetros de concreto, tá? Justamente para cobrir esses 24 centímetros, né, da dobra da nossa estrutura, certo? Que está para cima. Então 30 centímetros aqui para cima, nós vamos cobrir toda a nossa estrutura, tá certo? Bom, feito toda a concretagem, pronto, a nossa sapata ela está totalmente pronta. E agora a gente faz os caixotes, a gente centraliza o nosso pilar no eixo exato das nossas linhas, tá? Aqui a gente percebe que essa linha ela foi deslocada para o lado, por isso que ela não está no centro, tá? Mas ela, antes de ser concretada, a gente faz essa fiscalização e essa vistoria, tá ok? Então a gente
faz os caixotes, né? E a gente faz a concretagem do pilar. E depois vem a viga baldrame. E este vazio, o que a gente faz? A gente joga solo, tá? Em cima dessa estrutura e faz a compactação, tá ok? Então, não precisa concretar todo o buraco, não. A gente tem que respeitar o que está em projeto, tá? Não é um bloco, é uma sapata. É diferente de bloco, tá? Ótimo. Então, para a nossa sapata já está concluída, tá? Agradeço aí pela oportunidade e estaremos posteriormente postando mais vídeos sobre obra, tá bom? Sobre execução de obra, tá? Inclusive vai ser uma continuidade desta obra aqui, que ela é muito interessante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.